Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da escravidão. Esta é uma história sobre uma era em que o medo estava em toda parte e a ambição humana se tornou uma arma. Imagine uma época em que um simples olhar ou um sussurro podia ser perigoso para milhões de pessoas arrancadas de suas terras. Vamos revelar por que eles foram capturados, vendidos e tratados como mercadorias. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que podiam possuir outras pessoas e submetê-las a trabalhos forçados por toda a vida. É loucura pensar que algo tão terrível como a escravidão foi considerado normal e até necessário por tantos séculos. Esta é a história de um tempo em que um simples olhar ou sussurro poderia marcar a vida de uma pessoa para sempre. Muitas vezes retratamos a escravidão como esses tempos sombrios com muitas pessoas acorrentadas, mas na verdade era um sistema muito organizado. Os traficantes de escravos eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem azeitada. Eles mantinham comunidades inteiras em constante estado de alerta. Tudo que era preciso era um grupo de homens armados aparecendo em uma aldeia africana, e, num piscar de olhos, eles podiam capturar dezenas de pessoas e colocá-las em navios rumo ao desconhecido. Então, de repente, destinos desmoronavam. Começava com pequenas coisas, um olhar estranho de um europeu, uma arma de fogo nunca vista antes, a chegada repentina de navios com bandeiras estrangeiras nas costas africanas. Sussurros invejosos e acordos entre líderes locais e comerciantes começavam uma cadeia que acabava apenas nas plantações distantes. Reis africanos e mercadores europeus puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a cobertura do progresso econômico. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: as viagens nos navios negreiros. Você já ouviu falar do tráfico atlântico? É um conceito terrivelmente interessante. Alguém seria capturado, acorrentado e jogado no porão de um navio, e então esperaríamos para ver o que aconteceria durante a travessia de meses pelo oceano. Se eles morressem durante a viagem, seus corpos seriam simplesmente lançados ao mar, levando suas histórias para as profundezas. Mas se sobrevivessem, eram vendidos em leilões, onde seus novos proprietários os esperavam de braços abertos para uma vida de trabalho forçado. Parece humor negro, não é? Mas milhões de pessoas passaram por essa absurdidade, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por mercados onde o ar estava impregnado dos sons de correntes tilintando, gritos abafados e os suspiros de pessoas arrancadas de suas famílias. Descobriremos como a escravidão moldou destinos, construiu impérios e deixou um rastro que muitas nações prefeririam esquecer. Por que esse pesadelo realmente começou? As pessoas viviam em um mundo onde a busca por riqueza guiava cada passo que davam. O que você comia, como você trabalhava e o que você pensava, tudo era controlado por aqueles que detinham o poder econômico. Quando alguém ousava questionar o sistema escravagista, era visto como uma ameaça por alguns. Eles chamavam essas pessoas de abolicionistas. Esses abolicionistas eram frequentemente pessoas comuns que acreditavam na igualdade, ou pensadores que questionavam a moralidade de possuir outros seres humanos. Os donos de escravos os viam como um perigo para a ordem que mantinha a sociedade funcionando. Os traficantes de escravos eram muito engenhosos à sua maneira. Os grilhões quebravam espíritos, e as famílias separadas durante os leilões quebravam vidas. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: lucro. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro da crueldade humana. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso das correntes, sobre mulheres cuja beleza se tornou motivo de exploração. Vamos falar sobre escravos que pagaram com suas vidas por desejarem liberdade. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que começou a desmoronar sob o peso da dúvida e da consciência moral. O medo tocou o mundo, e seus ecos ainda podem ser sentidos nos registros históricos de muitas nações. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as chamas daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo: a escravidão.
Nascida em uma época em que impérios buscavam expandir seu poder e riqueza, é importante entender que os impérios não estavam, de fato, enfrentando rebeldes com ideias revolucionárias ou inimigos em forma humana. Em vez disso, os impérios estavam buscando mão de obra barata para sustentar suas economias em crescimento. Do século XV ao XIX, a escravidão se espalhou pelo Atlântico, surgindo em plantações e cidades entre colonos e comerciantes que começaram a ver pessoas como propriedade. A Igreja viu os africanos como um pouco diferentes, e eles se destacaram entre os outros grupos. Essas pessoas não estavam apenas desafiando os europeus, mas a própria ordem que mantinha o mundo funcionando de acordo com as potências coloniais. Os escravos estavam principalmente localizados no Novo Mundo, especialmente nas Américas. Eles chamavam a si mesmos de filhos de Deus e acreditavam que o mundo estava dividido em dois elementos. Liberdade e escravidão são dois lados da mesma moeda. A liberdade está associada à dignidade e ao céu, e a escravidão com o corpo e todas as coisas materiais. Na opinião deles, os senhores, com suas fazendas luxuosas e rituais magníficos, pertenciam ao mundo do mal. Eles rejeitavam a ideia de que seus corpos pertenciam a outras pessoas, e muitos sonhavam com o dia em que poderiam escapar. Os escravos viviam em condições precárias, frequentemente sofriam violência física, e juravam resistir à opressão. Seus líderes, que eram chamados de rebeldes, iam para as plantações e ensinavam as pessoas a sobreviver. Os quilombolas apareceram ao longo dos séculos de escravidão e vieram de várias regiões da África. Eles foram liderados por homens e mulheres que queriam viver suas vidas de acordo com suas próprias crenças. Eles queriam simplificar sua existência, o que significava que eles construíam comunidades independentes em vez de trabalhar para os senhores e pregavam sem a permissão dos proprietários. Eles acreditavam que todos deveriam ser capazes de viver em liberdade, não apenas as pessoas que usavam roupas finas. Suas ideias se espalharam rapidamente pelas plantações, atraindo pessoas que estavam cansadas da brutalidade da escravidão. Os senhores viam isso como uma ameaça à sua influência, porque se as pessoas começassem a acreditar que podiam ser livres, seu controle enfraqueceria. A escravidão assustava as pessoas. Reis e senhores feudais precisavam da submissão para manter seu poder. Se as pessoas parassem de obedecer, quem pagaria impostos e obedeceria às leis? Os quilombolas não queriam que as pessoas se rebelassem, mas suas ideias realmente quebravam o mundo que conhecíamos. Então, os poderes coloniais decidiram agir. Naqueles primeiros anos, os caçadores de escravos fugitivos não estavam apenas sentados em tribunais com canetas e livros. Eles usavam força e espetáculo para mostrar a todos que você não pode desviar das regras. Escravos fugitivos eram esmagados por marchas e fogo, em vez de longos julgamentos. Era uma guerra contra ideias que ameaçavam a ordem ao ferir os captores. Eles usavam punições que pareciam mais rituais do que a busca pela justiça. Uma forma era entregar ao escravo fugitivo um pedaço de metal quente e forçá-lo a segurá-lo nas mãos. Se a pele queimasse e ele suportasse a dor sem reclamar, isso era considerado um sinal de inocência. Queimaduras ou gritos falavam de culpa, e o destino do acusado era decidido rapidamente. Outro teste era a água fervente. O suspeito era forçado a baixar a mão em um caldeirão de água fervente. Então eles observavam as feridas cicatrizarem. Uma recuperação rápida significava uma bênção de cima e pus. Alguns achavam que as cicatrizes mostravam uma conexão com a escuridão. Esses métodos eram mais sobre o julgamento divino do que procurar a verdade. Os senhores acreditavam que Deus descobriria quem estava certo. Mas esses testes não eram usados em todos os lugares. Geralmente, escravos fugitivos eram simplesmente capturados e levados de volta para a punição no fogo. Eles sabiam que tudo era construído sobre medo, que crescia como ervas daninhas e tomava conta de regiões inteiras. As comunidades quilombolas viviam separadamente, construíam sua própria fé, e os senhores locais perdiam seus escravos. Os residentes dos quilombos também não ficavam para trás. Os membros da comunidade se espalhavam para as plantações, carregando suas histórias e palavras de liberdade. Os proprietários pediam ajuda, e os detentores do poder secular, reis e barões, ficavam felizes em participar. Eles estavam ansiosos para aproveitar as terras dos quilombolas. Um dos primeiros alvos foi uma história registrada. Beatriz era uma escrava que se recusou a renunciar à sua liberdade. Ela foi capturada, levada para a praça e amarrada a uma estaca. A multidão se reuniu ao redor, zumbindo de curiosidade e medo. As chamas irromperam, e seu corpo desapareceu na fumaça. Esta foi uma lição para todos aqueles que assistiram.
Os senhores mostraram que havia apenas um destino esperando pessoas que não seguissem as ordens. Cenas tristes como essas. Escravos rebeldes eram punidos por suas palavras e teimosia, o que ia contra a ideia de ordem. Essas execuções faziam parte de um plano. Os caçadores de escravos entendiam que o medo funciona melhor que sermões. As pessoas viam fogo e se perguntavam se valia a pena discutir com aqueles que seguravam uma tocha. Mas a resistência não desapareceu. As pessoas foram para o subsolo, se escondendo nas montanhas e florestas. Os quilombolas criaram uma rede de comunidades secretas onde seus líderes ensinavam as pessoas a viver sem os senhores. Os quilombolas também resistiram. Suas palavras carregavam vento e os quilombos eram uma combinação estranha, mas eles trabalhavam juntos para criar algo novo. Os senhores precisavam encontrar uma maneira de lidar com os escravos fugitivos, e este foi o primeiro passo para o que chamamos de patrulhas de escravos. Após uma longa guerra contra os escravos fugitivos, os proprietários decidiram que fogueiras não eram suficientes. No século XVII, quando as campanhas contra os quilombolas terminaram, os vencedores queriam manter os sobreviventes sob controle. As marcas a ferro quente tornaram-se a primeira parte de seu plano. Elas foram introduzidas por decisão dos senhores, onde os proprietários se reuniram para consolidar sua vitória. Os penitentes eram forçados a usar duas marcas. Elas eram colocadas uma em seu peito e a outra em suas costas. Elas eram feitas grandes para que ninguém as perdesse na multidão. Elas eram escolhidas para serem feitas com ferro em brasa porque era uma cor que chamava a atenção. Naquela época, as pessoas evitavam aqueles com tais marcas, pois era visto como um sinal de ser diferente. A vida com uma marca ferro quente era um teste de caráter. Eles podiam ser expulsos da loja ou recusados para trabalhar. As crianças jogavam pedras, e seus vizinhos sussurravam pelas costas. Os senhores garantiam que as marcas permanecessem no lugar. Se alguém as removesse ou escondesse, enfrentava outro castigo, que poderia ter sido tão extremo quanto ser jogado no fogo. Eles se tornaram uma lição viva para qualquer um que pensasse em ir contra os donos. A ideia era tão forte que foi posteriormente adotada em outros lugares. Marcas a ferro quente tornaram-se um símbolo de como o poder pode humilhar as pessoas, tornando-as alvos para a multidão. Os proprietários conseguiram o que queriam. Escravo fugitivo ou que bravam ou desapareciam. A história de Raymond VI, conde de Toulouse, mostra como até mesmo os poderosos podiam cair. Os quilombolas eram um grupo de pessoas que tinham crenças muito fortes. Eles conseguiram prosperar no sul da França porque o conde era gentil e acolhedor com eles. Infelizmente, os senhores não estavam muito felizes com isso. No início do século XVII, o rei decidiu que não gostava dos quilombolas e iniciou uma guerra contra eles. Raymond, um dos líderes dos quilombolas, foi atacado e excomungado da igreja. Ele estava em uma situação difícil. Ele foi ameaçado com ser despojado de seu título e terras. Ele governava Toulouse, uma região rica onde os quilombolas viviam abertamente. Ele não queria guerra, mas não traiu seus súditos. Os senhores decidiram quebrar sua vontade e mostrar a todos o que acontece com os patronos dos apóstatas. Raymond concordou com a penitência para manter sua posição. Em um dia quente de verão, ele chegou à charmosa cidade de Saint-Gilles. Ele teve que tirar seus sapatos e andar pelas ruas, e os açoites deixaram listras vermelhas em suas costas. As pessoas se reuniram ao longo do caminho, observando e sussurrando. Eles viram seu conde, que os governou por anos, sendo abatido. Os sacerdotes andavam com ele, recitavam orações e garantiam que a punição fosse cumprida. Raymond cerrou os dentes, mas cada golpe o lembrava do preço. Não era apenas humilhação, era a multidão olhando com curiosidade e medo. O caminho do conde arrastou-se por poeira e lama, e pedras mordiam seus pés. O sol batendo em sua cabeça. A multidão estava em silêncio, e então eles começaram a gritar. Alguns tinham pena dele, e outros se alegravam com a queda do forte. Os senhores haviam alcançado seu objetivo. Raymond ainda estava vivo, mas seu poder estava abalado. Em 1215, Dominique Guzmán, um padre e pregador espanhol, criou a ordem que se tornou a base da Inquisição. Este homem estava ansioso para combater a heresia com palavras e mente. Ele viu como os quilombolas e fugitivos levavam as pessoas para longe dos senhores e decidiu devolvê-las através de sermões. Sua ordem foi chamada de Dominicanos, ou Ordem dos Pregadores. O rei Gregório I confiou a eles uma missão muito importante: encontrar e capturar escravos fugitivos.
A patrulha de escravos, como a conhecemos, foi formada quando um grupo de pessoas que tinha deixado a ordem assumiu a tarefa com grande entusiasmo. Os senhores escolheram dominicanos porque eles conheciam teologia e podiam enfrentar escravos fugitivos em argumentos. Sua inteligência aguçada e experiência em pregação os tornavam a mão perfeita do poder. Os dominicanos trouxeram ordem para o que costumava ser caos. Eles queriam criar um espaço onde todos pudessem se sentir à vontade, então eles criaram um conjunto de diretrizes que se tornaram como uma luz-guia para eles. Eles construíram um sistema para gentilmente guiar aqueles que poderiam ter ideias diferentes. Este sistema dependia da ajuda de outros que estavam dispostos a compartilhar suas observações. Um vizinho notava que alguém estava orando suavemente e sussurrava sobre isso para os monges. A esposa informaria sobre seu marido se ele mostrasse sinais de resistência. Você sabe, é interessante como até as crianças podiam apontar livros estranhos. Elas não percebiam que palavras podiam levar a problemas. Os dominicanos coletavam esses rumores, assim como uma aranha tece uma rede. Eles não corriam para pegar todos de uma vez. Primeiro, eles verificavam, cavavam mais fundo e procuravam por rastros. A denúncia tornou-se o primeiro fio que levou à captura. Eu tenho a sensação de que os monges eram muito bons em detectar heresia. Eles tinham esse dom para captar pensamentos e sentimentos, e eles eram muito bons em ler outras pessoas. Não era como se eles fossem barulhentos e exuberantes, mas mais como se fossem quietos e pensativos. Os dominicanos se sentavam e ficavam confortáveis, colocando canetas e livros. Eles faziam perguntas, ouviam respostas e tomavam nota sobre cada coisinha que ouviam. Eles podiam perguntar sobre suas crenças, como se ele acreditava na Trindade ou ia à mesa. Se ele parecesse confuso ou não dissesse muito, os monges tomariam nota. Eles olhavam atentamente para sua vida, hábitos e quaisquer rumores sobre ele. Eles achavam que as mentiras se mostravam em palavras, e eles faziam perguntas com muita determinação. Os interrogatórios podiam durar horas, e às vezes por um longo tempo, as pessoas eram deixadas sozinhas, mas eventualmente a verdade saía. A tortura não era usada com muita frequência naquela época. Os monges confiavam mais em palavras e ameaças do que na força, embora a força pudesse quebrar qualquer um. Os tribunais eram o último passo no processo. Os dominicanos coletavam evidências relacionadas aos escravos fugitivos. Os monges realizavam reuniões para discutir assuntos importantes. Essas reuniões não eram apenas sobre executar pessoas rapidamente, eram sobre considerar cuidadosamente cada caso. Os monges liam as acusações, olhavam através de seus livros e conversavam sobre o que fazer sobre qualquer um que eles achassem que poderia ser culpado de fuga, blasfêmia ou até mesmo duvidar do que ele tinha em mente. As sentenças eram diferentes. Alguns eram libertados com uma advertência, enquanto outros eram enviados para o exílio. Mas se a culpa parecia muito pesada, o caso ia adiante. Os dominicanos entregavam a pessoa condenada às autoridades seculares, que acendiam fogo. Eles raramente sujavam as mãos, deixando a execução para outros. Este código mantinha tudo junto. Era baseado nas regras antigas, e mais tarde, pessoas como Bernard de Gaia as tornaram ainda mais específicas. Ele escreveu um livro que se tornou um modelo para monges, que ensinavam como conduzir interrogatórios, ler denúncias e passar sentença. A patrulha de escravos nem sempre confiava apenas em palavras. Em meados do século XVII, os senhores enfrentaram um novo desafio: os escravos se tornaram mais astutos. Eles escondiam seus pensamentos e interrogatórios sem força, perdendo sua agudeza. A transição para instrumentos de tortura ocorreu quando o rei Inocêncio II emitiu um decreto que permitia aos inquisidores fazer seu trabalho mais livremente. Antes, eles podiam ter ameaçado as pessoas, mas na verdade não machucavam ninguém. Agora, no entanto, a tortura fazia parte do processo. Mas isso não significava que todo interrogatório terminava em banho de sangue. Os senhores estavam mais interessados em obter confissões do que cadáveres. Assim, artesãos habilidosos como ferreiros e carpinteiros trabalhavam para tribunais seculares, criando ferramentas para a tortura. Eles forjavam ferro e trabalhavam madeira para fazer instrumentos de dor. Os inquisidores então pegavam essas invenções e adicionavam suas próprias ideias e as usavam. Esta transição aconteceu porque eles precisavam fazer outra coisa. Quando palavras e ameaças não eram suficientes, a Inquisição usava ferramentas. Essas ferramentas eram dispositivos que quebravam o corpo para quebrar a vontade. A bota espanhola era uma dessas ferramentas.
A bota era um dispositivo de ferro que esmagava a perna do tornozelo até o joelho. Os inquisidores apertavam os parafusos, causando a quebra de ossos e lesões nos tecidos. O homem gritava de dor. Os monges esperavam que ele falasse, acreditando que o sofrimento expulsa mentiras. Do lado de fora, outra ferramenta era usada, uma roda. Um homem era amarrado a uma grande roda de madeira no círculo que girava sob as mãos do carrasco. As cordas esticavam o corpo, as articulações torciam, e os músculos eram feridos pela tensão. Este estiramento podia durar horas, até que a vítima finalmente cedesse. Eles ainda usavam um cavalete, com as mãos amarradas às cordas e as pernas pesadas. Imagine estar suspenso no ar com o peso do seu corpo puxando para cima e para baixo, quebrando ossos e danificando tecidos. A dor se torna insuportável, e você sente que não aguenta mais. Era assim que se sentiam as pessoas que eram submetidas a este castigo cruel e incomum. Armas não eram usadas com tanta frequência quanto podemos pensar. Na verdade, elas eram mais frequentemente usadas como uma ameaça. Inquisidores mostrariam uma bota ou girariam uma roda diante dos olhos do suspeito. A visão do ferro e o rangido da madeira eram mais assustadores que a própria dor. As pessoas ouviam histórias sobre aqueles que tiveram que suportar essa provação. Pernas sentiam-se como mingau, ou eles eram esticados até o limite. O medo soltava suas línguas, e muitos confessavam sem um único parafuso. Eles falavam mais rápido do que seu aço. Eles seguravam a arma vista como um lembrete do que aguardava os teimosos. A dor só vinha quando as palavras perdiam seu poder. E as palavras perdiam seu poder com pouca frequência porque o medo do ferro em si expulsava a verdade. Porque eles caíam sob esta máquina estava no topo da lista. As pessoas pensavam que rejeitar os dogmas da igreja era o pior pecado. Se alguém duvidasse da Trindade, comunhão ou da autoridade do Papa, eles podiam ser questionados e punidos. Este era o veneno que envenenava a fé. A blasfêmia também era punível por jurar na igreja, o que os monges aprendiam através de informantes de quem quer que fosse. Até uma pequena coisa podia custar uma vida. A oração errada também estava incluída nesta lista. Uma pessoa poderia sussurrar palavras que não foram ensinadas ou pular partes. Os vizinhos notavam, denunciavam, e os inquisidores decidiam que isso era heresia. Eles procuravam por qualquer indício de recuo ou rachadura no comportamento. Os monges realmente se dedicavam ao seu trabalho. Eles pensavam que a heresia não era apenas o que você dizia, mas também quando você não dizia nada. Se alguém não dissesse nada durante o interrogatório, significava que era culpado. Mas se eles dissessem muito, então eles poderiam ser considerados mentirosos. Se alguém dissesse algo que era contra a religião, poderia ser porque estavam com raiva. Se alguém dissesse a oração errada, poderia ser apenas porque estavam acostumados a dizê-la de uma maneira diferente. Inquisidores estavam preocupados com pessoas que estavam envolvidas em atos proibidos. Eles estavam convencidos de que o apóstata estava espalhando suas crenças como uma praga, e eles estavam determinados a erradicá-la. Com o passar do tempo, a lista de acusações cresceu. Não se tratava apenas de crimes sérios, mas também de ações aparentemente pequenas como discutir com o vizinho ou sussurrar no canto. Isso era usado como desculpa para punir as pessoas por seus pensamentos, palavras e até por coisas que não haviam feito. Mas se uma pessoa negasse tudo e não desse informações, às vezes ele era liberado, o que era uma razão para ele se sentir culpado. Os inquisidores às vezes não encontravam evidências, e nesses casos, eles podiam emitir um aviso e deixá-lo em paz. Mas tais casos eram raros, e é compreensível que eles temessem falsas acusações. No entanto, havia um paradoxo. Os inquisidores registravam cada grito da vítima. Eles mantinham livros onde entravam tudo. Gemidos sob a bota esmagando no cavalete e palavras antes do fogo. Seus arquivos cresceram ao longo dos anos, tornando-se mais grossos do que os dos reis. Monges registravam cada interrogatório, cada julgamento e cada gota. E isso tornou seus registros mais precisos do que as crônicas do poder secular. Reis perderam seus papéis em guerras. E incêndios e inquisidores salvaram seus registros. Eles escreveram nomes, datas e confissões. Cada grito foi escrito em pergaminho para que as gerações futuras soubessem como sua mão funcionava. Isso os deixava orgulhosos. Eles viam nisso ordem que superava o caos da heresia. Pedro de Verona tornou-se um dos mais brilhantes inquisidores. Este frade dominicano viveu em Verona em uma família que se inclinava para a heresia cátara, mas ele escolheu o caminho da igreja.
Em meados do século X, ele havia se tornado famoso por sua luta contra os hereges no norte da Itália. Ele era um homem inteligente e determinado. Ele foi nomeado inquisidor, e estava tão apaixonado por erradicar apóstatas que trabalhava incansavelmente nas cidades da Lombardia. Ele era conhecido por sua compaixão e compreensão, e sempre tratava as pessoas com respeito. Ele era um líder gentil e empático, e suas palavras tinham um efeito profundo naqueles ao seu redor. Os moradores da cidade, especialmente os artesãos que haviam rejeitado a igreja, o viam como uma espécie de inimigo que não mostrava piedade. Sua jornada chegou a um fim infeliz. Ele estava a caminho de Milão, mas infelizmente, foi atacado pelos moradores da cidade. Eles não gostavam dele por suas ações passadas e o atacaram na estrada. Um deles, um homem chamado Caraina, o atingiu na cabeça com um machado. O golpe rachou seu crânio, e Pietro caiu. Os atacantes o acabaram com uma adaga. Outro monge, um querido companheiro, ficou gravemente ferido. Os assassinos fugiram, mas a notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Um ano depois, o amado Papa Inocêncio I canonizou, fazendo de São Pedro um mártir. Ele era reverenciado como um defensor da fé que deu sua vida por ela. Caraina mais tarde se arrependeu e decidiu se tornar um monge, mas infelizmente, seus cúmplices foram capturados, julgados e sentenciados. Tristemente, eles foram executados pela roda, que é quando a multidão se reunia para assistir. Isso mostrou à Igreja que mesmo a morte do inquisidor não a deteria. Agora, vamos para a Espanha, onde a Inquisição apareceu pela primeira vez. Aqui, ela cresceu e se espalhou. A luta pelo poder e pela fé no século X, quando Fernando de Aragão e Isabel de Castela uniram suas terras, foi uma época de sonhos. Eles sonhavam com um país forte onde todos falavam a mesma língua e oravam ao mesmo Deus. Em 1478, o Papa Sisto IV lhes deu permissão para criar sua própria Inquisição. Esta era um tipo diferente de Inquisição. Os espanhóis estavam tão determinados a seguir adiante com seu plano que criaram um grupo especial para ajudá-los. Em 1492, após a queda de Granada e a expulsão dos judeus, eles haviam desenvolvido totalmente este plano. A Inquisição espanhola foi criada para olhar para pessoas que foram batizadas, mas levantaram dúvidas. Essas pessoas eram chamadas de conversos. Judeus e muçulmanos foram algumas das pessoas que se converteram ao cristianismo durante este tempo. Eles o fizeram porque foram forçados ou porque queriam. A Inquisição espanhola via essas pessoas como uma ameaça à pureza da fé. Judeus que se tornaram cristãos podiam secretamente observar o Shabat ou cozinhar comida sem porco, e às vezes muçulmanos também. Em meio às suas práticas espirituais, como sussurrar orações em árabe ou jejuar durante o Ramadã, os visem. Em meio às suas práticas espirituais, como sussurrar orações em árabe ou jejuar durante o Ramadã, os vizinhos dessas pessoas, servos e até crianças notavam. A notícia de suas crenças se espalhava rapidamente, e a Igreja estava preocupada que esses indivíduos estivessem criando divisão. Apesar de serem batizados, a Igreja acreditava que seus corações permaneciam alinhados com aqueles fora da fé. É uma ideia realmente interessante, a maneira como os inquisidores pensavam sobre isso. Eles sentiam como se estivesse se espalhando pela sociedade como um veneno oculto, e estavam determinados a detê-lo para que a Espanha pudesse se tornar um grande reino cristão. Os judeus, também conhecidos como conversos ou marranos, foram os que mais sofreram com isso. Depois que os judeus foram forçados a sair, muitos deles escolheram ficar na Espanha mesmo após serem batizados. Eles trabalhavam como comerciantes, curandeiros e raposas árticas. As pessoas invejavam sua inteligência e riqueza. Alguns cristãos antigos sussurravam que os marranos realizavam ritos secretos, acendiam velas nas noites de sexta-feira ou liam livros proibidos. Evidências nem sempre eram buscadas. Rumores e acusações sem fundamento eram suficientes para iniciar um julgamento. Muçulmanos convertidos e mouriscos também enfrentavam desafios. Eles viviam em vilas e cidades que tinham sido suas casas por gerações. Eram acusados de realizar abluções antes da oração ou preparar pratos de acordo com seus antigos costumes. Os inquisidores viam sinais do Islã que não se alinhavam com a nova fé, e isso levava alguma suspeita sobre sua lealdade. Há tantas coisas que as pessoas podiam fazer que poderiam fazê-las evitar o ícone ou pular a missa. Uma mulher cozinhava carne sem gordura, e isso se tornava evidência. Um homem usava roupas limpas no sábado, e os inquisidores o arrastavam para interrogatório. Eles vasculhavam a vida de todos.
Eles ouviam denúncias, verificavam casas e procuravam por vestígios. Vecinos tornábanse inimigos. Uma denúncia podia quebrar uma família. A igreja queria pureza, e, infelizmente, isso vinha a um grande custo. O batismo não os salvava, pelo contrário, os colocava na mira da Inquisição por toda a eternidade. A Inquisição espanhola era diferente das outras. Ela servia não apenas à igreja, mas também à coroa. Fernando e Isabel. Os conversos frequentemente ocupavam altas posições, como conselheiros, coletores de impostos ou comerciantes. Sua riqueza atraía os inquisidores, que tomavam suas terras e dinheiro para reabastecer o tesouro. Isso tornava a caça à fé dupla lucrativa. Mas a pureza da fé não era o único objetivo. A heresia também era um alvo. A Inquisição espanhola também buscava, embora não com tanta frequência. A Inquisição observava aqueles que rejeitavam abertamente dogmas ou pregavam de outra forma. Mais tarde, protestantes que apareceram sob o olhar luterano entraram na Espanha através de comerciantes e livros, e foram queimados com a mesma força. Alquimistas ou cientistas que duvidavam das verdades da Igreja também se encontravam na rede. Mas os conversos permaneceram a presa principal. Eles eram suspeitos mais frequentemente do que não por causa de suas origens. Judeus e muçulmanos que foram batizados tornaram-se bodes expiatórios. Sua fé foi testada pelo fogo, e seus destinos foram quebrados pelo bem da unidade. A Igreja e a Inquisição espanhola foram um período difícil na história da Espanha. Eles tiveram que encontrar maneiras de realizar suas execuções. Uma das ferramentas que usavam era o garrote. Esta era uma ferramenta que permitia estrangular alguém rapidamente. Era usada amarrando uma corda ao redor de uma cadeira de madeira ou um colar de ferro ao redor do pescoço da pessoa. O carrasco giraria o parafuso por trás, apertando o laço. O pescoço da pessoa quebraria com um som agudo, e a morte ocorreria quase instantaneamente. O garrote era valorizado por sua eficiência. Era uma maneira rápida de executar alguém, e não causava muita dor, o que fazia os inquisidores parecerem misericordiosos. Eles usaram desde 1480, quando a Inquisição estava apenas ganhando força, até o final. O fogo era um símbolo de seu poder, e eles o usavam para mostrar quão fortes eram. Eles colocavam pessoas em uma caixa com espinhos ao redor, chamada donzela de ferro, mas não sabemos ao certo se eles realmente a usavam. Era um armário alto com espinhos ao redor. As pessoas eram colocadas dentro, a porta era fechada, e os espinhos eram cravados em seus corpos. Historiadores não sabem com que frequência era usada. Os arquivos da Inquisição espanhola não a mencionam diretamente. Provavelmente ficava em porões para ameaçar pessoas. Eles a usavam para fazer suspeitos confessar. Histórias sobre o armário de espinhos se espalhavam entre espanhóis, e as pessoas usavam sua imagem. No século X, tornou-se uma lenda, embora haja poucos vestígios exatos. O auto de fé público elevou as execuções a um novo nível. O nome se traduz para um ato de fé, e essas cerimônias reuniam milhares de olhos. Elas começaram a ser realizadas em Sevilha pela primeira vez em 1481. No dia marcado, condenados eram levados à praça. Eles eram colocados no San Benito, longas camisas com cruzes vermelhas. E havia chamas, mostrando sua culpa. Inquisidores liam sentenças, sacerdotes ofereciam orações, e a multidão zumbia de alegria e curiosidade. Então eles construíam uma fogueira. Hereges eram amarrados a postes, madeira era incendiada, e as chamas os envolviam. A fumaça subia para o céu, e os gritos ressoavam sobre a plaza Alto de Fé. Eles duravam horas. Começavam com sermões, continuavam com execuções e terminavam com hinos. Era um espetáculo que ensinava as pessoas pelo nascimento. Os espanhóis viam nele a vitória da fé sobre aqueles que haviam se afastado dela. Os inquisidores planejavam Valladolid, onde multidões se reuniam. Execuções podiam tirar dezenas de vidas em um dia. Em 1485, 20 pessoas foram queimadas por um auto de fé em Saragoça. As pessoas vinham de manhã, traziam comida e assistiam até a noite. Isso fortalecia o poder da Igreja e da coroa. Está claro que a heresia não teria chance aos olhos deles. Garrote e auto de fé estavam em equipes diferentes. O primeiro era um carrasco quieto, e o segundo era donzela de ferro, que pode ser um pouco controversa. Ambos adicionavam a sombra de horror que pairava sobre todos. Essas execuções eram baseadas na ideia de pureza de sangue.
Os espanhóis a chamavam de limpieza de sangue, que é uma verificação de antecedentes que decidia o destino de uma pessoa. Era uma época realmente difícil naquele tempo. Se você não tivesse sangue puro, não poderia se tornar um membro oficial da igreja ou se casar com um cristão antigo. Tudo isso começou em 1449 em Toledo. As autoridades locais disseram que conversos não podiam ocupar cargos, e em 1547, isso se tornou lei em toda a Espanha. As pessoas tinham que trazer papéis que provassem que não tinham ancestrais judeus ou muçulmanos. Inquisidores vasculhavam o passado das pessoas, entrevistavam testemunhas e procuravam por falhas. Se suspeitassem da presença de marranos ou mouriscos, o caminho estava fechado. Até os netos de indivíduos batizados enfrentavam desafios. Pureza de sangue era essencial para entrar em ordens como os dominicanos, que vieram da França, mas também serviram na Espanha. Era necessário ter um lugar nos tribunais ou tesouro. Famílias prezavam cartas sobre seus ancestrais. Uma falsa acusação podia destruir tudo. De volta a 1556, alguém foi julgado em Sevilha por documentos falsos. Eles perderam seu emprego no tesouro e sua família também foi afetada. Esta regra era vista como algo negativo e criava divisão dentro da sociedade. Os cristãos antigos tinham orgulho de sua herança, e suas crenças eram mantidas em segredo. A Inquisição estava observando todos, e criou uma Espanha onde o sangue era mais importante que a fé. A Inquisição espanhola teve um impacto significativo nas vidas de milhares de pessoas, e suas vítimas frequentemente se tornavam peões no jogo de poder e fé. Uma dessas vítimas foi Antônia del Campa, uma gentil comerciante de Tálai. Em 1561, ela veio da família Conversos, cujos ancestrais de sangue judeu foram batizados para permanecer na Espanha após o Edito de 1492. Antônia vivia uma vida modesta, vendendo têxteis e especiarias no mercado, mas sua origem a tornou um alvo. Os vizinhos começaram a sussurrar sobre ela. Eles notaram que ela nunca comprava porco do açougueiro e que ela sempre usava uma camisa fresca aos sábados, o que parecia um pouco estranho. Essas pequenas coisas chegaram aos inquisidores através de uma denúncia. Um dos vizinhos, cuja loja ficava próxima, disse que Antônia não seguia a religião cristã. Os inquisidores iniciaram uma investigação. Eles invadiram sua casa, reviraram os baús e examinaram a cozinha. Eles encontraram uma lâmpada de óleo que estava queimando na noite de sexta-feira e um pedaço de pano que ela poderia usar para os rituais de sábado. Antônia insistiu que era uma boa cristã, ia à igreja e adorava a igreja. Mas suas palavras foram abafadas por acusações. Ela foi levada para a prisão do tribunal de Talec, onde foi mantida no úmido. Ela foi interrogada por muito tempo por inquisidores que queriam que ela admitisse seus pecados em rituais judaicos secretos. Ela recusou, mas eles continuaram pressionando-a. Eles até a torturaram com cavalete, e Antônia perdeu o controle, gritando algo que os inquisidores pensaram ser uma confissão. O tribunal se reuniu rapidamente, e ela foi acusada de heresia por orar de maneiras judaicas e rejeitar Cristo. A sentença foi dura. Em 1561, na Praça de Toledo, a pobre mulher foi amarrada a uma estaca. Um incêndio irrompeu, e ela tragicamente perdeu a vida diante de uma multidão que apenas olhava atordoada. Sua casa e loja foram confiscadas, deixando sua família sem fundos. Felizmente, os arquivos de Táled preservaram este caso, mostrando como Conversos poderia ter matado uma mulher. Elvira del Campa, uma parente, sofreu um destino semelhante no mesmo ano. Ela era esposa de um comerciante e mãe de 4 filhos. Ela vivia na mesma bela cidade de Toledo. Seu nome surgiu após a execução de Antônia, quando os inquisidores decidiram limpar toda a família. Um vizinho que há muito olhava de soslaio para sua riqueza relatou que Elvira cozinha carne sem porco e canta melodias estranhas semelhantes às que cantava à noite enquanto estava de pé junto à lareira. Os inquisidores foram à sua casa e encontraram um velho livro hebraico escondido em um baú, e ele continha os restos de seu amado avô. Elvira disse que não sabia nada sobre o livro. Ela disse que era cristã de corpo e alma, mas sua voz tremia, e o tribunal podia ver que ela era culpada. Eles a levaram para o mesmo calabouço onde Antônia estava sendo mantida. Eles tentaram persuadi-la primeiro, e então eles tentaram ameaçá-la. Ela esperou até que eles trouxessem as armas. Então eles amarraram seus braços e pernas a uma mesa. Seus braços e pernas foram esticados com cordas, e doía. Os inquisidores pediram os nomes de outros hereges, mas Elvira não disse nada. Então eles aumentaram a pressão, mas ela não fez nada de errado. O tribunal se reuniu no mesmo mês.
Ela foi acusada de seguir secretamente o rito judaico, cantar canções proibidas e negar a fé cristã. O veredicto era inevitável. Ao mesmo tempo, o auto da fé foi preparado. Em 1561, ela foi levada à praça em São Benito com uma cruz em seu peito. O fogo a envolveu, e os gritos dos espectadores afogaram os hinos dos sacerdotes. A multidão assistia, com o coração partido, enquanto outra vida se dissolvia em fumaça. Seu caso, os arquivos de Taleda, bem como Antônia, como um exemplo de uma cadeia familiar de suspeita, revelam a essência da Inquisição espanhola. Antônia e Elvira tornaram-se presas, e ninguém podia deixar de sentir um sentimento de tristeza e perda. Elas foram acusadas de coisas baseadas em fofocas e inveja, o que é realmente triste. Os tribunais focavam em pequenos detalhes para justificar a execução, e a verdade se perdia nas sombras. O medo se espalhou por toda a Espanha, e seus nomes permaneceram em documentos como um aviso para outros. A Inquisição teve que lidar com mentes que empurravam os limites do comportamento humano mais de uma vez. É importante lembrar que muitas pessoas durante a Idade Média olhavam para o céu e exploravam os mistérios da natureza, mesmo que a Igreja dissesse que eles não podiam. Com o passar do tempo e as pessoas se movendo da Idade Média escura para a Era das Descobertas, havia cada vez mais desacordo sobre ciência e fé. Um dos exemplos mais famosos disso foi o julgamento de Galileu Galilei. Mas ele não foi a primeira pessoa cujas ideias a Igreja estava bastante preocupada. As inquisições espanhola e romana estavam observando o cosmos e a alquimia, vendo-os como uma ameaça à ordem que havia sido construída ao longo de séculos. Essas histórias mostram que eles puniam as pessoas não tanto por seu conhecimento, mas por sua coragem. O conflito com Galileu eclodiu em 1633. Galileu era um cientista italiano famoso por observar as estrelas e planetas. Ele provou que a Terra gira em torno do Sol. Esta incrível descoberta foi feita por Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês que morreu em 1543. Ele escreveu um livro sobre a rotação das esferas celestes, e foi publicado após sua morte. Felizmente, ele escapou do tribunal da Inquisição porque seu trabalho foi publicado durante sua vida, e ele manteve suas ideias para si mesmo. Na época, ele não tocou no livro, mas mais tarde, foi banido em 1616. Galileu pegou esses pensamentos e correu com eles. Ele se meteu em problemas, não por causa da ciência, mas porque era tão ousado. No mesmo dia, em 1616, o cardeal Roberto Bellarmino disse-lhe que ele não podia defender publicamente o heliocentrismo. A Igreja disse que ele era um perigo, e Galileu concordou em ficar quieto, mas ele simplesmente não conseguia. Em 1632, ele publicou uma conversa amigável sobre duas ideias diferentes. O livro falava sobre os pensamentos de Ptolomeu e Copérnico, mostrando que ele acreditava que o Sol era o centro do sistema solar. Isso deixou os inquisidores irritados porque era um desafio à sua autoridade. O julgamento começou na primavera de 1633. Galileu foi convidado a ir a Roma. Ele tinha quase 70 anos, e suas pernas tremiam porque ele era tão velho, mas ele foi. A Inquisição não o impediu. Seu corpo era sua arma de escolha. Eles decidiram que a prisão domiciliar seria o melhor curso de ação. Ele foi acusado de violar a proibição, o que é realmente lamentável. Galileu explicou que o livro apenas discute teorias e não as impõe, mas os juízes infelizmente fizeram ouvidos moucos. Eles o forçaram a renunciar ao heliocentrismo de joelhos e ler que a Terra está imóvel. A sentença foi branda. Ele foi enviado sob prisão para uma casa em Florença, onde viveu até sua morte em 1642. O livro foi banido, mas as ideias sobreviveram. Este caso mostrou que a Inquisição punia a desobediência, não as estrelas. Também fez as pessoas se preocuparem com o poder da cosmologia. As ideias de Giordano Bruno sobre a infinitude do universo foram um exemplo primordial. Bruno, um monge e filósofo, viveu no final do século X. Ele afirmou que as estrelas estão distantes do Sol, e o universo se estende sem fim. Seus pensamentos estavam muito à frente dos de Copérnico e Galileu, que negavam o centro do mundo. A Inquisição o capturou em 1593 em Veneza, e o julgamento durou 7 anos. Ele foi mantido em uma cela e foi convidado a se retratar. Bruno insistiu que o infinito não discute com Deus, mas a Igreja viu isso como um perigo. Em 1600, ele foi queimado na fogueira em Roma. Os inquisidores acreditavam que crenças como essas estavam em desacordo com as Escrituras e a ordem. Isso também teve um impacto na alquimia. A Igreja estava preocupada com a conexão entre alquimia e magia.
Alquimistas estavam procurando maneiras de transformar metais em ouro ou descobrir o segredo da vida eterna. Seus fornos fumegavam e livros queimavam. A Inquisicao suspeitaba de vestigos de bruxaria. Na Espanha, tais casos surgiram com menos frequência, mas eles aconteceram. Em 1529, em Toledo, um homem foi julgado por alquimia. Ele misturava pós. Ele era um ávido leitor de manuscritos antigos. Nossos vizinhos diziam que ele preparava poções e sussurrava encantamentos. Os inquisidores encontraram desenhos de círculos e notas em latim. Ele foi interrogado e acusado de magia. O tribunal decidiu expulsá-lo. A alquimia os confundia. Eles confundiam ciência com pecado, vendo uma ameaça onde não havia nenhuma. A Inquisição às vezes surpreendia com sua atitude em relação à ciência. Alguns de seus ministros também olhavam para o céu e estudavam as estrelas. Uma dessas pessoas incríveis foi o jesuíta Christopher Clavius, que viveu no final do século X. Ele nasceu em 1538 em Bamberg, Alemanha, e desde muito jovem, teve um profundo interesse em números. Em 1556, ele ingressou na ordem jesuíta, que combinava fé com sede de conhecimento. Clavius mudou-se para Roma, onde ensinou matemática no Colégio Romano, a principal escola da ordem. Ele escreveu livros sobre geometria e astronomia, ensinando mentes jovens a admirá-lo, suas obras. Ele era lido em toda a Europa, e ele se tornou uma ponte entre o velho mundo e novas descobertas. Em 1579, o Papa Gregório XI pediu a Clavius para fazer algo muito importante. O calendário juliano, que estava em uso desde o tempo de César, estava 10 dias fora do equinócio vernal. Isso significava que a Igreja estava perdendo seu ritmo. Clavius decidiu ajudar a consertar isso. Ele coletou dados sobre o movimento do Sol e da Lua e calculou seus caminhos com uma caneta. Governante, seu trabalho durou anos. O calendário foi lançado em 15 de outubro, o que o Papa anunciou. Para restaurar a precisão da chave, ele removeu 10 dias. Ele também teve a oportunidade de discutir com cientistas que duvidavam de seus cálculos e defendê-los perante a Igreja. Seu calendário tornou-se a base que usamos hoje, o que é realmente incrível. Os jesuítas viram nele o orgulho da ordem, e a Inquisição ficou em silêncio porque aquela ciência encontrou um lugar dentro de seus muros. Se não desafiasse, então a fé é uma história completamente diferente. É tudo sobre Francesco Ingoli, um inquisidor que teve um debate animado com Galileu Galilei. Tudo isso começou no início do século XV, quando Galileu estava defendendo o movimento. Agora, Ingoli era um cara bastante multifacetado. Ele era tanto um cientista quanto um padre, e nasceu em 1578 em um lugar chamado Ravenna. Ele estudou direito e astronomia, e mais tarde, tornou-se um conselheiro da Inquisição. Então, em 1616, ele escreveu uma carta para Galileu que iniciou seu debate amigável. Ingoli tinha algumas objeções ao heliocentrismo, não com tochas, mas com lógica. Ele argumentou que as estrelas não mudam de posição como deveriam se a Terra se move. Este é o caso, eles o chamaram de paralaxe, e Ingoli acreditava que Galileu não havia provado isso. Ele mergulhou na matemática, apontou fraquezas nos cálculos e ofereceu seus próprios cálculos. Galileu respondeu com um tratado defendendo seus números, e a disputa se estendeu por anos. Mas Ingoli não era um fanático cego. Ele lia Copérnico, era um grande fã do trabalho de Tycho Brahe, e eles tiveram algumas discussões interessantes sobre a física das estrelas. Em 1616, ele escreveu uma carta para Galileu que realmente abriu os olhos das pessoas. Ele compartilhou suas ideias sobre as leis. Quando Galileu foi julgado em 1633, Ingoli não estava lá. Mas seus argumentos, que ele havia escrito anos antes, ainda eram ouvidos no tribunal. Ele faleceu em 1649. Os inquisidores usaram suas palavras para punir Galileu por quebrar a proibição. Isso mostrou que a Inquisição podia jogar o jogo da ciência. Foi uma chance para Ingoli defender seu caso. Ele fez um impacto duradouro na astronomia. Mas as suspeitas da Inquisição frequentemente lançavam uma sombra sobre as mulheres. Suas vidas tornaram-se fios na complexa teia de seus tribunais, a ordem da fé e da sociedade. As acusações contra elas iam muito além da bruxaria, que mais tarde se tornou um mito alto. Elas eram julgadas por ações que pareciam pequenas, mas a Igreja as via como perigosas. A medicina herbal era vista como algo que se enquadrava nesta categoria. Elas iam aos campos, coletavam ervas, secavam-nas sobre o fogo e preparavam decocções para os doentes.
Elas ajudavam com febres e outras doenças menores, mas os inquisidores encontravam vestígios de heresia. Em 1526, um caso foi registrado nos registros do Tribunal de Toletes. Uma mulher de Navarra tratava pessoas com camomila. E ela estava misturando ás em um caldeirão. Seus vizinhos notaram um cheiro estranho e quão rapidamente seus pacientes estavam se recuperando. Eles disseram que ela estava murmurando palavras sobre suas poções. Os inquisidores encontraram seu caderno com receitas e pensaram que era bruxaria. Eles a interrogaram até que ela se rendeu sob pressão e foi queimada na praça. Eles também trouxeram outras acusações estranhas ao tribunal, como mal-olhado e estrago. Uma mulher podia ser acusada apenas por causa de sua aparência. Em 1612, uma velha em Sarogos foi pega em algumas circunstâncias bastante problemáticas. Seu vizinho a acusou de lançar um feitiço sobre as galinhas, e os inquisidores investigaram. Eles procuraram por quaisquer sinais do diabo em seu corpo, mas tudo que encontraram foi uma cicatriz. Eles a chamaram de selo do diabo, mas ela insistiu que era inocente. No final, o tribunal decidiu que ela era culpada. Eles a colocaram no fogo diante de uma multidão que sussurrava sobre maldições. Até o riso dos espectadores adicionava ao drama. Em 1585, uma mulher em Sevilha foi condenada por rir no mercado por causa de alguma comida estragada. Seus vizinhos disseram que ela não estava rindo da maneira que eles achavam que uma cristã deveria rir. Os inquisidores pensaram que ela estava zombando deles, e eles estavam certos. Ela foi julgada e expulsa da cidade, o que deixou sua família sem um ganha-pão. Mas as mulheres sofriam não apenas por suas ações. Sua própria posição na sociedade as tornava presas fáceis. Na Espanha do século XV, viúvas e mulheres velhas solitárias eram frequentemente julgadas. Elas viviam separadamente, o que levava algumas pessoas a espalhar rumores. Em 1551, uma mulher foi julgada em Barcelona por causa de seu gato que andava em telhados. Seus vizinhos pensavam que era seu espírito, então eles relataram isso. Os inquisidores encontraram agulhas em sua casa e pensaram que eram instrumentos de bruxaria. Eles a interrogaram e a baniram da cidade. Isso mostrou como a solidão podia ser vista como algo suspeito. E em 1578, em Madrid, uma mulher foi esticada no cavalete por associação com demônios. Os demônios. Seu corpo foi arqueado até ela confessar. Isso mostrou que punições permaneciam comuns, mas as mulheres eram julgadas mais frequentemente por seu papel na família ou vila. Teorias também adicionavam combustível a essas perseguições. Uma delas afirmava que uma mulher muito bonita pode ser perigosa. No Tratado Maleus Maleficarum, escrito em 1486, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger argumentaram que o diabo seduz através da aparência da pele de uma mulher. Eles escreveram que a beleza é uma armadilha que afasta os homens de Deus. Inquisidores se apoderaram dessas palavras. Em 1621, em Córdoba, uma mulher foi julgada por seu rosto. Ela se destacava com olhos e cabelos que confundiam os vizinhos. O padre relatou que sua aparência era obra de Satanás. Eles a interrogaram e encontraram uma verruga em suas costas, chamando-a de sinal do diabo. O tribunal decidiu sussurrar sobre seus encantos. Outra teoria afirmava que ser muito inteligente também era heresia. Mulheres que liam livros em vez de orações causavam alarme. Em 1548, uma viúva da família Conversos foi julgada em Valência. Ela era uma pessoa profundamente espiritual. Ela mantinha os trabalhos de Erasmo de Roterdã em casa e teria discussões animadas sobre fé com convidados. Um vizinho relatou que ela estava falando sobre escritura e não orando. Inquisidores encontraram suas notas onde ela escrevia seus pensamentos. Ela foi acusada de heresia por colocar a razão antes da igreja. O julgamento durou meses. Ela foi exilada da cidade, e livros foram queimados em frente à sua casa. A Inquisição em toda a Europa usava instrumentos de tortura contra mulheres. Uma dessas ferramentas era um trono de ferro cravejado de espinhos que mordiam o corpo. Uma mulher era colocada nele e era amarrada a uma cadeira com cintos para que ficasse imóvel. Os espinhos picavam sua pele, e cada respiração tornava a dor pior. Às vezes, uma cadeira era colocada sobre um fogo queimando metal até que o calor extinguisse sua força. Em 1611, na Alemanha, uma mulher foi amarrada a tal cadeira por bruxaria. Seu nome era Maria e seus vizinhos relataram que a viram com ervas estranhas, e então as vacas pararam de se alimentar.
Ela gritou até que sua voz desapareceu, e os carrascos esperavam por uma confissão. Em Bamberg, onde os julgamentos de bruxas faziam estragos, esta cadeira tornou-se um símbolo de horror. Outra arma era o afogamento. Uma mulher era jogada no rio. Ela tinha as mãos e os pés amarrados com cordas. As pessoas pensavam que a água rejeitava a bruxa porque a água aceitava espíritos malignos. Se a mulher emergisse, significava que era culpada. Se ela afundasse, era visto como um sinal de sua inocência. Mas isso não fazia sentido porque a mulher já havia se afogado. Em 1588, na França, em Lorena, uma mulher foi acusada de estragar a colheita. Seu nome era Jane, e ela vivia sozinha, tecendo cestas. Vizinhos sussurravam que seu olhar secava os campos. Ela foi jogada no rio com uma pedra ao redor de seu pescoço. A água se fechou sobre ela, e tristemente, ela se afogou. O tribunal a considerou inocente, mas era tarde demais. Pessoas assistiam da margem e sussurravam sobre maldições. Em 1591, na Escócia, uma mulher chamada Agnes Sampson também foi julgada. Ela foi culpada pelas tempestades que afundaram os navios. Ela emergiu, e sua sentença foi dolorosa. Ela foi arrastada para fora e queimada. Isso mostrou como tais julgamentos podiam ser terríveis, transformando a vida em um jogo mortal. Em 1609, nos Estados Unidos, ela foi acusada de ser uma médica feiticeira. Em 1609, nos Estados Unidos, uma mulher foi acusada de ser curandeira. Ela também foi acusada de ser bruxa. Anne Whitley, conhecida como Old Shattuck, foi julgada na Inglaterra. Ela era uma mulher idosa com um rosto cheio de rugas e olhos que assustavam a vila. Ela vivia em uma pequena cabana, tecendo cestas e secando ervas para seus vizinhos. Mas seus problemas começaram com inveja. Uma mulher cujo filho estava doente relatou ter visto Anne à noite pelo rio onde ela estava. Outro vizinho cantava sob a luz da lua e acrescentou que após suas canções, o leite azedava e as galinhas paravam de botar ovos. Rumors cresciam como ervas daninhas. Logo, a aldeia estava zumbindo sobre sua beleza em sua juventude, que ela supostamente seduzia homens. Em 1610, ela foi capturada por inquisidores e revistada. A cabana encontrou ervas secas e uma boneca feita de trapos chamada Diabo. Ela foi arrastada para interrogatório, e seus ombros foram esticados para fora de suas articulações. Incapaz de suportar a dor, ela confessou. O julgamento foi realizado no mesmo dia. Em 1612, ela foi enforcada em uma colina junto com outros. A multidão assistiu enquanto a corda acabava com sua vida. E a inveja de um vizinho tornou-se sua ruína. Agora, estamos chegando ao fim da Inquisição, quando sua cortina escura começou a cair sob a pressão de mentes ousadas e novos tempos. O século XV foi seu último ato, quando o iluminismo extinguiu os fogos da Europa, que haviam queimado por séculos, foram finalmente extintos pela luz da razão. Não era apenas uma desaceleração, era uma luta por aqueles que corajosamente enfrentaram seu poder, como os filósofos inteligentes. A Inquisição, que havia mantido o continente sob controle por tanto tempo, lentamente desapareceu, deixando para trás apenas uma vaga memória de seu passado. O século XV trouxe consigo uma brisa fresca de mudança, e a Inquisição começou a perder seu controle forte. Na Espanha, o rei Carlos II, que estava no trono desde meados do século, foi inspirado pelo espírito de liberdade. Ei, então eu tenho algumas ideias da França para você. Walter estava sonhando com progresso, e ele via os tribunais como um velho fardo. Ele decidiu reduzir um pouco seu poder, e execuções praticamente se tornaram coisa do passado. Interrogatórios tornaram-se mais uma formalidade. Em Portugal, o Marquês de Pombal, que era como o braço direito do rei José I, foi ainda mais longe. Ele tornou suas ações dependentes de sua palavra. Esses governantes não apenas a quebraram com um golpe. Eles gradualmente apagaram seu fogo, deixando o canhão juntar poeira em alguns porões esquecidos. Mas a verdadeira tempestade foi levantada por aqueles que escreveram e falaram. Walter, o filósofo francês, de maneira sarcástica, tornou-se seu pior inimigo. No livro Cândido, ele brincou sobre seus tribunais, mostrando quão absurdos eram olhando para a história do Alto da Fé de Lisboa. Ele falou por Jean Calas, um protestante que foi executado em Toulouse pelo assassinato de seu filho, a quem ele queria converter ao catolicismo. Walter provou que Jean era inocente, e ele foi absolvido póstumamente. Isso tornou-se uma vitória da razão sobre a fé cega.
Ele escreveu cartas, ele falou e disse que a Inquisição era louca, e causou muito sofrimento na Europa. Suas palavras se espalharam pelo continente, fazendo as pessoas questionarem as coisas. Montesquieu foi outra voz da razão em O Espírito das Leis. Ele queria que os tribunais fossem baseados na lógica em vez de superstição. Ele criticou o poder que era baseado no medo, e seu livro tornou-se um guia para aqueles que queriam fazer mudanças. Diderot, com a enciclopédia, foi ainda mais fundo. Ele coletou conhecimento que substituiu os velhos medos nos quais a Inquisição se baseava. Estes três, Walter, Montesquieu e Diderot, eram como luzes-guia que nos mostravam o caminho para um novo entendimento. Suas ideias ressoavam com estudantes, governantes e até padres, que começaram a questionar crenças antigas. Na Espanha, Pablo de Olavide tornou-se um exemplo vivo de resistência. Este reformador sonhava com progresso, lia livros proibidos e falava de liberdade. Em 1776, a Inquisição capturou por esses pontos de vista e o prendeu em um mosteiro, mas ele não cedeu. 4 anos depois, ele fugiu para a França, onde viveu até sua morte no início do século seguinte. Ele escreveu e argumentou enquanto permanecia em Portugal. Ao mesmo tempo, Pombal não apenas restringiu a Inquisição, ele amorosamente arrancou seus dentes, proibindo-a de agir sem seu consentimento. Isso a transformou de um tribunal formidável em uma sombra sob a coroa. Na Itália, o Papa Bento XIV, que governava desde 1740, também foi contra os antigos costumes. Ele suavizou seus métodos, removendo os mais perigosos, interrogatórios brutais e tribunais menos sangrentos. Esses passos dentro e fora da igreja extinguiram seu poder, deixando, e com ele, os ecos de seu antigo horror. E, claro, a Napoleão. Ele foi quem finalmente pôs fim à Inquisição. Ele entrou na Espanha com seu exército e, em 1808, fechou os últimos tribunais. Ele via a Inquisição como uma velha estrutura embaraçosa que estava no caminho de sua nova Europa. Ele dispersou seus juízes e depositou seus papéis em arquivos. Na Itália, ele também deixou sua marca, subjugando a Igreja à sua vontade e despojando-a de seu antigo poder. A Revolução Francesa veio antes dele, com seu grito de liberdade. Eles já haviam preparado o terreno, livrando-se do medo que existira por séculos. Na Alemanha, Frederico, o Grande, governou a Prússia. Ele não gostava de superstição e construiu um mundo onde a razão era mais importante do que acreditar em demônios. Suas terras tornaram-se um lugar seguro para aqueles que escaparam dos antigos tribunais. E na Áustria, José II parou os julgamentos de bruxas, dizendo que eram uma desgraça da Era da Luz. Esses governantes, cada um à sua maneira, ajudaram a tornar a Inquisição uma coisa do passado. O Iluminismo fez as pessoas menos temerosas de bruxas. No final do século, essas histórias haviam se tornado contos reconfortantes. Vamos ver como seus acordes finais soaram no México, Espanha e Portugal, onde mesmo ao pôr do sol, havia vestígios de luta e teimosia. No México, que fazia parte das colônias espanholas naquela época, a Inquisição na década de 1790 ainda estava tentando manter as pessoas na linha. Mas sua voz era um pouco ridícula, e ainda 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 era um pouco ridícula. Aqui, demônios não eram mais tão ameaçadores. Ler Walter Scott, este rebelde francês cujos livros a marcavam como uma relíquia da escuridão, tornou-se uma ameaça não à fé, mas à política. Vejamos um dos muitos casos. Em 1792, na cidade do México, um jovem funcionário chamado José Maria Morelos foi capturado. Ele era um padre, mas argumentava com amigos sobre liberdade. Foi relatado que ele elogiava ideias que minavam a coroa e a igreja. Quando inquisidores revistaram sua casa, encontraram um livro com passagens sublinhadas sobre razão e tolerância. Ele foi julgado não por heresia no velho sentido, mas por ideias políticas que cheiravam a revolução. Eles o repreenderam, forçaram-no a se arrepender e o proibiram de ler textos perigosos. Mas Morelos não quebrou. Mais tarde, ele se tornou um dos líderes da Guerra de Independência do México, que começou em 1810. Este julgamento mostrou como a Inquisição se agarrava ao poder, mas não podia mais extinguir as faíscas dos tempos modernos. O último ato da Inquisição na Espanha ocorreu em 1826, marcando o eco final daquela era. Na cidade de Valência, um gentil professor chamado Caetano Ripoll foi levado a julgamento. Ele era um homem simples que ensinava crianças a ler. Em suas aulas, ele falava sobre razão, não sobre Deus. Os vizinhos sussurravam que ele era um ateu que negava a igreja e suas leis.
A Inquisição, embora enfraquecida, ainda respirava. Eles foram capturados e interrogados no antigo salão, onde poeira cobria as paredes de pedra. Ele manteve-se firme, recusando-se a se curvar às suas palavras, e isso deixou os juízes irritados. Eles o acusaram de ateísmo e blasfêmia, o que naquela época era como um eco do passado. A punição foi severa. Ele foi enforcado na praça diante de uma multidão que assistia em silêncio. Esta foi a última execução da Inquisição Espanhola, seu acorde final. O rei Fernando VII, que estava governando na época, apoiou este tribunal, mas o mundo estava mudando. Alguns anos depois, em 1834, a Inquisição foi oficialmente fechada, e sua voz morreu para sempre. Você pode imaginar como era ser o último cuja vida terminou em sua sombra? Deve ter sido tão triste ser o último em uma era que havia chegado ao fim. A Inquisição também deixou uma marca, mesmo após as mortes de suas vítimas. Na década de 1750 em Lisboa, uma mulher morreu em sua aldeia onde costurava roupas e criava filhos. Durante sua vida, ela não foi tocada, mas após sua morte em 1754, vizinhos começaram a sussurrar. Eles lembraram que ela cantava canções estranhas, não ia à igreja e mantinha livros antigos. Sua família ficou sob suspeita. O filho tornou-se médico, e a filha fugiu para um francês que lia textos proibidos. A Inquisição decidiu puni-lo através de sua mãe. Em 1756, seu túmulo foi aberto, seus ossos desenterrados e queimados na praça. Era um ritual para envergonhar a família e mostrar que nem mesmo a morte o salvaria de seu julgamento. A multidão assistiu enquanto as chamas devoravam os restos, e seus filhos ficaram de lado, rangendo os dentes. Em Portugal, o declínio da Inquisição é revelado. No México, ela tentou encontrar livros que trouxessem liberdade, mas não conseguiu quebrar o espírito daqueles que os lia na Espanha. Sua última execução foi um triste lembrete do passado que morreu na nova era. Em Portugal, ela derrotou até os mortos, mas não conseguiu manter os vivos. O Iluminismo, com suas ideias de razão, por aqueles que o conduziram ao esquecimento. A Era da Luz, a Era do Fogo, foi suplantada, e a Inquisição tornou-se uma coisa do passado, como um velho conto de fadas que não mais assusta você. A história da escravidão é uma das narrativas mais dolorosas da humanidade. Desde os primeiros registros históricos, encontramos evidências de pessoas sendo forçadas a trabalhar contra sua vontade, tratadas como propriedade e submetidas a crueldades inimagináveis. O comércio transatlântico de escravos, em particular, representa um dos capítulos mais sombrios da história humana, com milhões de africanos sendo capturados, transportados em condições desumanas e vendidos como mercadorias nas Américas. A escravidão deixou cicatrizes profundas que ainda ressoam em nosso mundo hoje. As sociedades construídas sobre trabalho escravo desenvolveram sistemas sociais, econômicos e políticos que perpetuaram a desigualdade mesmo após a abolição formal. Em muitos países, os descendentes de escravizados continuam a enfrentar discriminação e desvantagens estruturais séculos depois. Os navios negreiros que transportavam africanos escravizados atravessando o Atlântico eram verdadeiros cenários de horror. Centenas de pessoas eram amontoadas em porões pequenos, acorrentadas umas às outras, com pouco acesso a comida, água ou ar fresco. Doenças se espalhavam rapidamente nessas condições, e estima-se que cerca de 15% dos escravizados morriam durante a travessia. Aqueles que sobreviviam enfrentavam um futuro de trabalho forçado, violência e desumanização. Quando os escravizados chegavam às colônias americanas, eram vendidos em leilões, separados de familiares e amigos, e enviados para plantações ou outros locais de trabalho. Lá, eles eram forçados a trabalhar longas horas em condições brutais, sob constante ameaça de punição física. Os proprietários de escravos usavam chicotes, correntes e outros instrumentos de tortura para manter o controle e punir qualquer forma de resistência. Apesar da brutalidade do sistema, os escravizados nunca aceitaram passivamente sua condição. Eles resistiam de inúmeras formas, desde pequenos atos de sabotagem e desobediência até revoltas organizadas e fugas em massa. Comunidades de escravos fugitivos, conhecidas como quilombos no Brasil ou marons em outras partes das Américas, estabeleceram sociedades independentes onde tentavam viver em liberdade. O movimento abolicionista gradualmente ganhou força ao longo dos séculos XVIII e XIX, com ativistas argumentando que escravidão era moralmente repugnante e incompatível com os ideais de liberdade e igualdade. A resistência dos próprios escravizados, combinada com mudanças econômicas e pressões políticas, eventualmente levou ao fim formal da escravidão na maioria dos países.
No entanto, outras formas de trabalho forçado continuaram a existir, e os legados da escravidão persistem nas desigualdades raciais e econômicas que observamos até hoje. Ao longo deste programa, exploraremos as origens da escravidão, suas muitas manifestações em diferentes sociedades, as experiências das pessoas escravizadas, as formas de resistência que elas desenvolveram, e o longo e contínuo processo de busca por justiça e igualdade. A história da escravidão é difícil e dolorosa, mas é essencial que enfrentemos honestamente para compreender nosso mundo atual e trabalhar por um futuro mais justo. À medida que avançamos por esta jornada histórica, não podemos deixar de notar como sistemas de escravidão criaram não apenas cadeias físicas, mas também cadeias mentais que persistiram muito tempo depois que os grilhões foram oficialmente removidos. As ideologias racistas desenvolvidas para justificar a escravidão infiltraram-se profundamente nas estruturas sociais, nas leis e nas atitudes culturais. Estas não desapareceram simplesmente com decretos de abolição. Em vez disso, evoluíram e tomaram novas formas que continuaram a negar dignidade e oportunidades iguais a pessoas de ascendência africana e outros grupos marginalizados. Nas Américas, a escravidão existiu por quase 4 séculos, moldando fundamentalmente as sociedades que emergiram. O trabalho escravo construiu economias, cidades e fortunas. As plantações de açúcar, algodão, tabaco e café dependiam inteiramente do trabalho forçado, e os lucros gerados financiaram o desenvolvimento industrial e a acumulação de capital que transformaram o mundo ocidental. Enquanto isso, as sociedades africanas foram devastadas pelo tráfico de escravos, perdendo milhões de pessoas e sofrendo instabilidade política e econômica prolongada. O tráfico transatlântico de escravos não foi simplesmente um fenômeno econômico, foi fundamentalmente uma transformação do que significava ser humano. Pessoas foram reduzidas a mercadorias, avaliadas pelo seu potencial produtivo e reprodutivo. Famílias foram destruídas, línguas e culturas suprimidas, e identidades apagadas. Ainda assim, entre essas condições brutais, pessoas escravizadas mantiveram sua humanidade, criando novas formas culturais, preservando tradições e construindo comunidades apesar de tudo. As histórias de resistência são tão importantes quanto as histórias de opressão. Desde o momento em que foram capturados, africanos escravizados resistiram ao seu cativeiro. Durante o transporte em navios negreiros, ocorreram frequentes revoltas. Nas plantações, escravizados praticavam formas cotidianas de resistência: trabalhar lentamente, fingir doença, quebrar ferramentas e manter práticas culturais e religiosas clandestinas. Alguns envenenavam seus proprietários, incendiavam plantações ou organizavam revoltas armadas. Outros escapavam, buscando liberdade nas florestas, montanhas ou cidades onde podiam se misturar com a população livre. A Revolução Haitiana, de 1791 a 1804, representa o exemplo mais dramático e bem-sucedido de resistência escrava. Liderados inicialmente por Toussaint Louverture, os escravizados de Saint-Domingue se revoltaram contra os proprietários franceses e eventualmente derrotaram exércitos franceses, britânicos e espanhóis para estabelecer a primeira república negra independente do mundo. Este evento abalou os sistemas escravistas em toda a região, inspirando tanto medo entre os proprietários de escravos quanto esperança entre os escravizados. Conforme penetramos mais profundamente nesta história, vemos como a abolição legal da escravidão frequentemente deixou os ex-escravizados em condições precárias, sem terra, educação ou direitos políticos significativos. Sistemas de trabalho por contrato, sharecropping, leis de vadiagem e segregação racial surgiram para manter muitos ex-escravizados em condições similares à escravidão. A verdadeira liberdade permaneceu elusiva, exigindo gerações de luta contínua por direitos civis e igualdade econômica. Hoje, enquanto continuamos a enfrentar os legados da escravidão, desde disparidades de riqueza até brutalidade policial, desde sistemas de justiça criminal desiguais até representações culturais problemáticas, é vital que compreendamos as raízes históricas dessas questões. A história da escravidão é parte integral da história da humanidade, e seu impacto continua a moldar nosso mundo de maneiras que muitas vezes não reconhecemos completamente. Ao examinarmos esta história, também encontramos inspiração na resistência e na resiliência daqueles que lutaram contra sistemas brutais de opressão, pessoas comuns que demonstraram coragem extraordinária em circunstâncias praticamente impossíveis. Suas histórias nos lembram que a liberdade é algo pelo qual as pessoas sempre lutarão, não importa quão desesperadoras sejam as circunstâncias, e que a injustiça, por mais entranhada que seja, pode eventualmente ser superada. A escravidão era comum em muitas sociedades antigas, incluindo o Egito, Grécia, Roma, China e civilizações indígenas nas Américas. Nestas sociedades, pessoas poderiam se tornar escravizadas através de guerra, dívida ou nascimento.
Embora a escravidão antiga fosse muitas vezes brutal, não era tipicamente baseada em raça, e em algumas sociedades, os escravizados podiam obter liberdade e até mesmo status social. A escravidão transatlântica que surgiu a partir do século XV foi fundamentalmente diferente. Baseada explicitamente em distinções raciais, criou um sistema onde pessoas de ascendência africana eram permanentemente marcadas como adequadas à escravização. Isso coincidiu com o desenvolvimento do capitalismo e do colonialismo europeu, criando um sistema global de exploração que transformou profundamente sociedades em 3 continentes. Quando os europeus começaram a colonizar as Américas, inicialmente escravizaram povos indígenas. Entretanto, as doenças trazidas da Europa dizimaram essas populações. Buscando uma nova fonte de trabalho forçado, colonizadores se voltaram para a África, onde o tráfico de escravos já existia, embora em escala muito menor e com características diferentes. O impacto na África foi devastador. Reinos foram destruídos, outros se transformaram em estados predatórios focados na captura de pessoas para venda. Comunidades costeiras foram despovoadas à medida que caçadores de escravos penetravam cada vez mais no interior. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos foram embarcados em navios negreiros, com aproximadamente 10,7 milhões sobrevivendo para chegar às Américas. Muitos mais morreram durante a captura e o transporte para a costa. Nas Américas, um sistema de trabalho baseado em plantations emergiu, primeiro produzindo açúcar e depois algodão, tabaco, café e outros produtos agrícolas para mercados europeus. Estas plantações eram verdadeiros campos de trabalho forçado, com taxas de mortalidade extremamente altas. Nas colônias açucareiras como Jamaica e Brasil, proprietários frequentemente achavam mais econômico trabalhar escravizados até a morte e depois comprar novos, em vez de permitir condições que sustentassem vidas longas. Diferentes sistemas coloniais desenvolverán distintos regimes legais de escravidão. Nas colônias britânicas e mais tarde nos Estados Unidos, a condição de escravizado era hereditária pela linha materna. O filho de uma mulher escravizada nascia escravizado, independentemente do status do pai. Leis proibiam a alfabetização de escravizados e severamente restringiam seus movimentos e reuniões. No Brasil e em colônias espanholas, códigos legais teoricamente ofereciam alguma proteção para escravizados, incluindo direitos de comprar sua liberdade, embora na prática estas proteções fossem frequentemente ignoradas. Em todos os sistemas escravistas, violência e terror eram instrumentos essenciais de controle. Chicotes, correntes, colares de ferro, máscaras de metal e outros dispositivos eram usados para punir e humilhar. Mulheres escravizadas enfrentavam ameaça constante de estupro, frequentemente usada tanto como forma de terror quanto para aumentar a propriedade do escravizador através de filhos forçados. Apesar desse regime brutal, pessoas escravizadas construíram vidas com significado. Elas formavam famílias, mesmo quando estas não tinham reconhecimento legal e poderiam ser destruídas a qualquer momento por venda. Elas preservavam tradições africanas e as sincretizavam com elementos europeus e indígenas para criar novas formas culturais. A música, dança, culinária, religião e tradições orais desenvolvidas por pessoas escravizadas formam a base de muitas culturas americanas contemporâneas. O sistema econômico baseado em escravidão eventualmente criou as condições para seu próprio declínio. A Revolução Industrial começou a tornar o trabalho escravo menos essencial para a economia global. Ideais de liberdade individual associados às revoluções americana e francesa minaram as justificativas ideológicas para a escravidão. Revoltas de escravizados, especialmente a bem-sucedida Revolução Haitiana, demonstraram os riscos de manter grandes populações em cativeiro. Enquanto se aproximava o final desta profunda jornada histórica, o movimento abolicionista emergiu como uma força internacional, unindo ex-escravizados, ativistas religiosos e reformadores políticos. Grã-Bretanha proibiu o tráfico de escravos em 1807 e aboliu a escravidão em suas colônias em 1833. França aboliu a escravidão em 1848. Nos Estados Unidos, foram necessários uma guerra civil e a 13ª emenda à Constituição para acabar com a escravidão em 1865. Brasil foi o último grande país a abolir a escravidão nas Américas, em 1888. A abolição legal, entretanto, não significou igualdade genuína. Novas formas de opressão surgiram: sistemas de peonagem por dívida, leis de vadiagem, trabalho forçado em colônias africanas, segregação racial e privação de direitos políticos. A luta por direitos humanos plenos para descendentes de escravizados continuou através dos movimentos de direitos civis do século XX e continua até hoje nos movimentos por justiça racial em todo o mundo.
Compreender a história da escravidão é essencial para entender nosso mundo contemporâneo. Os padrões globais de riqueza e pobreza, desigualdades raciais persistentes e muitos elementos culturais que consideramos naturais têm suas raízes nesta história. Ao lembrarmos tanto do sofrimento quanto da resistência das pessoas escravizadas, podemos começar a construir um mundo onde a dignidade e liberdade de todos os seres humanos são genuinamente respeitadas. A história da escravidão não termina com sua abolição formal. Suas consequências continuam a se desdobrar à nossa volta, e novas formas de trabalho forçado continuam a existir em todo o mundo. Ao olharmos para esse passado difícil, devemos fazê-lo não apenas com pesar pelo sofrimento causado, mas com determinação para aprender suas lições e trabalhar por um futuro mais justo para todos. Obrigado por estar conosco nesta jornada através da história da escravidão, desde suas origens até seu legado contínuo. Novos encontros virão em breve.